Olá, boa tarde. Nós estamos hoje juntos aqui para mais uma tarde, para que possamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a adoção de animais, um ato de responsabilidade. Se realmente você quer aprender a amar, comece pelos animais. Os animais, eles são inocentes, eles são desprotegidos, eles são seres que precisam de todos nós é, quando adotados em nossas casas, do carinho, da atenção, do alimento, e quando estão nas ruas, de acolhimento, de alguém com responsabilidade para acolher, de alguém com responsabilidade para cuidar com amor, né? Então, quantas vezes nós vemos animais nas ruas e, infelizmente, as pessoas maltratam esses animais. Quantos casos nós já vimos de pessoas que acabam é, machucando os animais, atropelando os animais, e nós precisamos é, trabalhar essa sensibilidade, porque um animal ele traz para gente um amor, um carinho, e não aguarda nada de nós, né? Não espera, não tem. Para ele, ele está ali junto com a gente. Muitas vezes a gente adota, a gente acolhe, e no fundo, somos nós que somos adotados, não é? Por eles. Nós que ganhamos muito mais nessa troca, nessa convivência, a partir realmente do cuidado, do amor que esses bichinhos nos dão, né? Quanta sensibilidade é desenvolvida a partir desse convívio, quanto sentimento, quanto a troca, quanto amor. Então, assim, hoje nós convidamos para falar um pouco sobre esse assunto uma protetora dos animais, integrante das UPAs, que se chama Márcia Maria Menezes. Ela já entrou aqui. Você está me ouvindo, Márcia? Tô ouvindo. Que bom. Então, ela é uma pessoa que se dedica muito a essa causa, que nós conhecemos através justamente da necessidade de adotarmos um gatinho para nossa filha. Hoje, no abrigo, ela se chamava Nutella, não é, Márcia? E hoje É, ganhou o nome, ou ela se chamava Jasmine, Jasmine. Jasmine. Jasmine, e ganhou o nome de Nutella, porque Maria Alice é apaixonada por doce e resolveu, como ela é muito doce, muito tranquila, fofinha, trouxe tanta alegria para nossa casa. Então, assim, publicamente eu gostaria assim, de agradecer de coração pela beleza do seu trabalho em acolher tantos animais e trazer a oportunidade de nós, enquanto pais, crianças, famílias, terem a oportunidade de adotar um animal e perceber o benefício que isso traz para dentro da nossa casa, para a nossa família. O amor que invade, é como se nós tivéssemos, na verdade, a gente sempre tinha assim, é mais um membro da família, A família. né? Então a gente começa, a minha filhinha, meu filhinho, minha. Por quê? Porque o amor pelo animal é tão grande e o que ele nos dá é muito maior que só quem tem um animal em casa pode entender realmente essa relação entre os seus donos, os donos e os animais. Essa relação de carinho, de afeto, de cuidado. Tô vendo aí que tem um gatinho atrás de você. Tem um gatinho e tem uma pessoa alisando o gatinho. Olá! Olha, essa parece. Olá, senhora, tudo bom? Essa parece com Nutella. Caiu um pouquinho aqui. Então, é isso Essa aí. parece. A gente tem.
É como você mesmo falou, né? O animal, ele, quando ele é adotado, ele passa a ser um membro da família, né? Ele passa a ser parte de compartilhar o nosso dia a dia, as nossas alegrias, as tristezas, né? Eles estão perto. Muita gente acha que o animal não percebe, não sente, mas ele sente toda essa vibração, sente toda a energia, né? Da casa, de como as coisas acontecem. Então, ele realmente, quando é adotado, ele passa a ser parte da família mesmo e tem uma grande importância no desenvolvimento Sim, da gente enquanto pessoa e enquanto ser humano, né? A gente nossa, aprende muitas coisas com o animal, né? A gente aprende com o animal que a gente pode simplesmente doar amor na vida, né? Simplesmente doar amor, sem esperar nada em troca. É basicamente isso aí. Isso nos torna muito mais sensíveis, mais humanos, Mas, desenvolve o nosso altruísmo, não é? E assim, e com certeza nos faz melhores, porque é uma relação em que você se doa, mas recebe muito mais do que você se doa. Agora, que exige também muita responsabilidade. Hoje nós estamos vivendo um momento de isolamento social, no início, inclusive, da pandemia, muitos animais foram abandonados. Ainda encontramos pessoas que, infelizmente, maltratam os animais. Sabemos que existem leis que, de alguma forma, não é? Traz sanções para aqueles que maltratam os animais, e recentemente houve uma modificação nessa lei justamente para tornar essas sanções mais severas, não é isso? uhum. Porém, infelizmente, as pessoas ainda têm esse costume, e com certeza você que vivencia essa realidade já deve ter sofrido muito em ver o que o ser humano é capaz de fazer com um animal, né? Então, eu queria, Márcia, que você falasse um pouquinho de sua história. Como você começou esse trabalho maravilhoso de cuidar dos animais, de iniciar o seu trabalho enquanto protetora de animais, e também se integrar a esse grupo que é a UPA, União de Proteção aos Animais de Salvador, não é isso? Isso, isso. Minha história com os animais, ela é desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito ligada aos animais. Sempre gostei de pegar os animais na rua e levar para casa, né? E, enfim, né? Eu sempre tive uma relação muito próxima com eles. Minha mãe também gostava muito de bichinhos. Chegou um integrante aqui para participar da live. Ah, que legal! Como é o nome dele? Daqui a pouco vão aparecer vários durante a live. Pode ficar tranquilo. Vários vão aparecer. Que ótimo! É. E então, passei um tempo da minha vida, né, me dedicando às outras coisas, a formação universitária, e depois tive filho, casei, aquela coisa toda. E aí, uns 5 anos atrás, acho que talvez 6, eu não me lembro, eu não guardo muitas datas, né, do tempo. Mas há uns 5 anos, mais ou menos, atrás, eu resgatei uma cachorrinha que estava na rua. Ela estava no meio da rua e ela estava parada, né? Os carros passando por ela e ela apavorada, sem saber para que lado ela ia, né? Então, assim, eu estava de bicicleta, eu não tinha carro na época, e eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para ajudar essa gata ou essa cachorra? E aí eu parei a bicicleta no meio da rua, fui parando os carros até que eu consegui tirar ela dali e colocar na calçada. E aí não consegui ir embora e deixar ela lá na calçada, né? Ela estava nitidamente debilitada, né? Tinha problema de desnutrição, devia ter alguma doença. E aí, a partir daí, eu comecei, a partir desse momento, comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar, até que parou uma moça, o nome dela é Rosita, minha amiga até hoje. E aí, Rosita me falou, não, eu posso te dar carona até sua casa,
E aí eu levo a cadelinha no carro, e enfim, assim nós fizemos. E aí a Rosita começou a me apresentar pessoas que estão na proteção animal e que fazem esse lindo trabalho de resgate, de cuidar do animal e colocar para adoção. Foi aí que ela me apresentou, através de uma outra pessoa também que ela tinha contato, o Sítio Docilar, Constância. E aí eu levei, né, Margarida para o Sítio Docilar. Margarida iniciou uma série de tratamentos para a saúde, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver. A gente fez muita coisa por ela, mas ela estava realmente numa situação de saúde muito ruim. E a partir daí eu conheci Constância, conheci outras pessoas, fiz um ciclo de amizade maravilhoso na proteção animal. Então, amigas assim, muito próximas, pessoas que eu tenho muito respeito, muita admiração e muito carinho. E comecei continuei a fazer isso, né? A cuidar de animais que estavam na rua, passei a ter um outro olhar, depois de Margarida, eu passei a ter um outro olhar para os animais que estavam na rua. Às vezes eu passava por eles, eu achava, ficava meio triste, alimentava um, alimentava outro, mas eu não tinha a iniciativa, né? De tirar eles daquele lugar, de tirar eles da rua. E aí, a partir de Margarida, eu comecei a ter essa iniciativa. E, né, com a ajuda do Sítio Docilar e depois do Caninos, do Lar Temporário Caninos também, comecei a cuidar dos animais que estavam no meu bairro, né, animais que viviam no bairro em que eu morava, que no caso era o Rio Vermelho. Então, eu e mais um grupo de meninas, de pessoas, começamos a ajudar esses animais que viviam, né? Os animais que viviam muito tempo ali naquele ambiente. Então, a partir da reforma do bairro, existia uma mobilização muito grande para que os animais permanecessem naquele lugar, porque eles pertenciam àquele lugar, né? E aí a gente começou a cuidar deles e defender eles para que eles permanecessem no Rio Vermelho, mesmo com toda a obra. E assim nós conseguimos, né? Hoje são animais idosos, alguns se foram, né, por problemas de doença, outros atropelados, enfim. Mas a gente cuida deles até hoje, né? Ao todo são 4. E, enfim, a gente, né, foi resgatando os que foram aparecendo. Alguns a gente cuida lá mesmo, no Rio Vermelho, da mesma forma que a gente cuidava antes, né? Alimentando, vermifugando, dando vacina, tratando quando ficam doentes. E, enfim. Aí, a partir desse trabalho de resgate, de conhecer essas pessoas, de estar inserida, né, nesse meio da proteção animal, eu conheci a UPAs, conheci algumas pessoas, e aí as meninas me convidaram para participar da ONG, né? Eu aceitei. A UPAs é uma ONG que ela não tem abrigo, é uma ONG que já tem um bom tempo, né, de existência, mas ela dá suporte a muitos protetores independentes, né? Suportes desse com doação de ração, com conseguindo atendimento veterinário, né? Tem alguns veterinários parceiros que atendem, feiras de adoção, enfim, a gente faz um trabalho de suporte para os protetores independentes, porque os protetores independentes eles ficam, né, numa situação muito ruim, porque não é muito trabalho, é um custo alto, né? Você manter vários animais. Muitos protetores eles acabam tendo muito problema de saúde mesmo, né? Porque ele sofre com o sofrimento do animal, né? Ele sofre por ele não ter condição suficiente de dar uma vida melhor àquele animal. E alguns protetores, né, eles acabam criando uma série de problemas mesmo psicológicos, alguns entram em depressão, muitos ficam muito tristes, alguns abdicam do conforto, né? Eu já visitei protetores que só tinha na casa uma televisão, um sofá, uma cama, assim,
o mínimo possível, né? Então, eles abdicam de uma vida mais confortável para poder alimentar o animal, né? Eu tenho uma amiga protetora que ela fala assim, o pior para o protetor não é dizer a ele que não vai ter castração, não vai ter nenhuma... Não tem outra coisa. O pior para o protetor ouvir é dizer que ele não tem ração para dar ao bichinho, né? Então, ele vê um bichinho com fome, vê um bichinho debilitado. É muito difícil para quem ama os animais, para quem faz um trabalho de amor, né? De dedicação. E aí a gente faz esse suporte, né? De conseguir doações e doar para esses protetores independentes. A gente tem feito muito Então, é esse como se vocês funcionam assim, como uma ONG de apoio aos protetores. Isso. Existe, porque assim, nós que somos, que apesar de, né, muitos de nós, com certeza que estamos aqui na live, nos interessamos muito pelo assunto, amamos os animais, mas há uma dúvida, existe algum apoio público? Porque eu conheço a escola de medicina, né, a escola de medicina veterinária, que tem algumas ações específicas em relação à vacinação, à castração, mas existe algum apoio aos abrigos de animais por parte do governo? Não, não tem. Não tem nenhum apoio financeiro, né? Algumas ONGs, elas conseguem, digamos assim, alguns apoios através de parcerias com até empresas e tal, ou com algum projeto específico. Mas não existe uma verba no governo, nem estadual, nem municipal, destinada aos animais abandonados e às pessoas que fazem um trabalho com os animais abandonados. Não existe, né? Inclusive, já houve uma proposta de um vereador de organizar isso, né? Que destinasse uma verba do orçamento público para os animais abandonados, mas não conseguiu aprovar, não foi para frente. Inclusive, teve algumas reuniões com esse vereador para que a gente conseguisse elaborar, né, essa proposta de forma muito mais concisa, né? Muito mais que tenha um link com a nossa realidade, né? Porque o que acontece? A gente tem hoje alguns representantes no poder público pela causa animal, mas são pessoas que estão completamente desconectadas com a realidade da proteção animal de Salvador, né? São pessoas que não estão no dia a dia. E se elas não estão no dia a dia, elas não buscam os protetores para ter informações e, a partir daí, buscar, pensar em projetos para que se elabore políticas públicas voltadas para os animais abandonados. Então, o que existe hoje, né, são políticas para animais domiciliados que os protetores utilizam para os animais abandonados. O que castração, vacina, porque assim, a gente tem um centro de controle de zoonose, mas esse centro de controle de zoonose, eles não saem, eles não vão na rua pegar o cachorro que está na rua e vacinar. Não fazem isso. Você precisa levar o animal até um posto de saúde para que ele seja vacinado. Ou, no meu caso, que cuido de uma colônia específica, eu solicito ao Centro de Controle de Zoonose a presença naquele local específico, e aí eles mandam uma equipe para aquele local vacinar os animais. Da mesma forma acontece a castração. Precisa que alguém capture o animal, leve até a clínica em que vai ser castrado, né? Para que ele seja castrado. Não existe uma política para o animal que está na rua, errante, andando, né? Precisando de castração, precisando de vacina, precisando de uma boa alimentação. Não existe. E também não existe, né? Até o meu conhecimento atual, pode ser que estejam elaborando isso, mas é uma verba destinada, né, uma verba pública destinada a os cuidados com os animais. Até o momento, existiu uma verba através da Secretaria de Saúde do Estado
para uma ONG específica que faz um trabalho de castração, fazer castrações para animais abandonados, né? Para animais que estão na rua. Essa que eu tenho conhecimento até agora, até esse momento, né? Então, foi uma verba destinada. Essa ONG fez um projeto. Esse projeto foi aprovado através, né, da Secretaria de Segurança Pública e e aí eles destinam um valor em trabalho de castração, né, com os animais abandonados. E aí ela, de fato, essa ONG captura, leva para um canil específico, faz a castração, faz o pós-operatório. Depois que o animal tá bem recuperado, ela devolve o animal para o mesmo local onde ela resgatou, né? E geralmente são animais que são alimentados pela comunidade, pelo vizinho, por alguém, né? Que tá ali, que ajuda aquele animalzinho. Ele acaba sendo um animal, né, comunitário. Então, assim, a gente precisa muito dessas políticas públicas. Hoje a gente não tem, né? Hoje a gente não tem um hospital veterinário público, a gente não tem... O que a gente tem é clínicas parceiras. Desculpe. A gente tem clínicas parceiras que atendem animais resgatados por protetores e que dão desconto, né? Porque, enfim, o veterinário não pode ficar, né, sem receber pelo trabalho que ele faz. Mas eles geralmente fazem uma parceria, um desconto, né, em atendimento, em procedimento. Alguns, inclusive, abdicam até do valor da consulta, né? Já tem veterinários parceiros que não cobra consulta, mas cobra o procedimento e ainda assim, no procedimento, eles dão desconto, né? Procedimento, exame. Porque sabe que a situação do protetor que resgata aquele animalzinho ali na rua é difícil mesmo, né? E aí o protetor faz vaquinha, o protetor faz rifa, o protetor faz bazar. Muitas vezes precisam se livrar. A gente precisa muito dessa organização da sociedade civil, né, de cobrar, de colocar os animais como parte do meio ambiente. Parece que os animais eles não fazem parte do meio ambiente, né? Às vezes é meio estranho quando a gente fala, quando as pessoas falam sobre os animais e falam sobre o meio ambiente como se fosse algo completamente desconectado. E não é. Desconectado, né? Não é. E principalmente se tratando em um ambiente urbano, né? Então, a gente está em um ambiente urbano em que nós temos animais que foram domesticados pelos urbanos e que hoje vivem em situações de maus tratos extremos por conta de nós mesmos, né? Que domesticamos esses animais, colocamos eles na nossa vida e abandonamos eles, né, à sua própria sorte, em um ambiente completamente hostil, em que tem carros que atropelam, em que não tem alimento para ele caçar, né? Não tem a fauna, não tem a flora. Então, é via pública, asfaltada, sem árvore. Né? Então, assim, os animais precisam comer, precisam se alimentar e estão num ambiente urbano, completamente urbano, e precisa da gente para proteger eles. Eles só tem nós para proteger eles, né? Para poder fazer algo por eles, só tem a gente mesmo. E o que eu costumo dizer, nós humanos criamos um ambiente hostil para esses animais. Né? Não é culpa deles estarem na rua. O animal ele não brota do asfalto, né? Ele não brota do bueiro. Alguém deixou algum animal ali abandonado e esse animal, né, de alguma forma conseguiu sobreviver, conseguiu procriar, e aí começa a encher, né? Começa a populacionar aquele ambiente. E que é o que tem acontecido. Né? Então... Agora, quando a gente, por exemplo, vê animais na rua, claro que tem pessoas que têm essa atitude de
levar para castração. Só que existem alguns cuidados antes de castrar, né? Porque tem pessoas que acreditam que basta castrar e devolver a rua ou aquele espaço comunitário. E, no entanto, em relação à saúde do animal, se ele não tiver com a saúde adequada para fazer essa, digamos, cirurgia, isso pode ocasionar um risco de vida para o animal, não é isso? Isso, isso. Com É um certeza. risco de morte, né? Geralmente a gente faz essa captura, a gente fica com o animal durante um tempo, né? Para ver como é que tá a saúde dele, alimenta ele, dá vermífugo, né? Vacina. Geralmente eles passam por uma avaliação veterinária, né? Eles passam por uma Isso. avaliação veterinária e o veterinário diz, tá apto a castrar, não está apto a castrar, né? Então, o que acontece é que a gente tem todo esse custo, né? De cuidar deles dessa forma. Né? Primeiro passa por um veterinário, o veterinário indica se é castrar, se é vacinar, se é o vermifugar, e aí a gente faz todo o processo até chegar à castração e devolver para o ambiente, né? A gente que é protetor, geralmente a gente faz um trabalho de divulgação para que o animal ele seja adotado. A gente tem aqui um participante chamado Solé, que acabou de ficar na minha frente. É um gatinho muito carinhoso. Lindo ele, lindo. Quer participar da live. Solé foi um gatinho resgatado, né, numa colônia que eu cuido, em um estádio de desnutrição avançadíssimo. Muito debilitado. Não foi Solé. Deu um pouquinho de trabalho para ficar bom, mas hoje é um gatinho super saudável, amoroso, né? Ele agradece muito, né? Por todo esse carinho que ele recebeu até ficar bom. Né, Solé? Oh, que bênção, que lindo, gente, realmente. É um isso que a gente trabalho faz, assim. é isso que a gente faz, né? A gente É resgata doação, né? a Pura doação. e a gente resgata tem que ter, peraí, rapidinho. Tem que ter uma extensão. É porque meu celular tá acabando a bateria. Tem que ter uma extensão para botar aqui, ó. É um animalzinho. A gente resgata um animalzinho, cuida dele, né? Deixa ele prontinho para adoção. E a gente faz aí esse trabalho que a gente faz, né? De colocar os bichinhos para adoção, para que eles possam encher a vida de outras pessoas de carinho e de amor. Isso. Não é? Existem lares temporários, não é isso? Eu sempre ouvi falar assim, da questão dos lares temporários. Existem pessoas que se habilitam a cuidar dos animais, mas para isso também é preciso um cuidado dos protetores para fazer, digamos assim, aquela supervisão de como estão cuidando desses animais, né, nos lares temporários, para que eles possam ser adotados, não é isso? Também tem essa etapa? Existe? Também tem os lares temporários, geralmente os lares temporários são bem organizados, todos que eu conheço, que eu geralmente indico, são lugares bem organizados, com pessoas comprometidas, pessoas que de fato estão ali, né, nessa função de que eu falo assim, que não é só um lar temporário, sabe? É um lugar, gente, é um lugar que eu poderia dizer de recuperação total do animal. Tem animais que chegam no lar temporário assim à beira da morte, né? À beira da morte. Eu tenho alguns gatos aqui, Solé é um deles, Estrela, Queen mesmo. Queen foi uma gatinha que eu resgatei com 2 meses, assim. No dia seguinte eu falei, gente, não vai dar tempo de ver se eu consigo um veterinário para levar ela, e conseguir salvar. Então, assim, são lugares que não é só um lar temporário, sabe? É um lugar em que tem uma dedicação enorme de pessoas comprometidas em salvar vidas de animais, sabe? E é isso que acontece nos lares temporários, pelo menos os que eu conheço, né? Que eu tenho contato, assim. Então, assim, salvam vidas e
e se dedica e se esforça, sabe? E tá ali, se precisar passar a noite acordada para ficar dando remédio, passa a noite acordada dando remédio, cuidando. E aí o animal fica bonito, o animal às vezes com um mês já tá outro animal, né? E aí já se recuperando para ser colocado para adoção. Aí sim, claro, né? Passa por todo o processo de vacinar, castrar, né? E doar castrado, vacinado e saudável. Então é um trabalho de recuperação de vidas mesmo, sabe? Os lares temporários que a gente disponibiliza, né? Eu mesmo tenho um espaço de lar temporário. Aqui eu tenho animaizinhos que eu resgato e animais que é de lar temporário, né? São pessoas que me confiam cuidar desses gatos. É um trabalho de dedicação, De amor. isso, de recuperar a vida, sabe? A gente tem algumas pessoas até que me chamam, às vezes, no WhatsApp e falam, ai, doutora, porque pensa que eu sou veterinária. Eu gente, eu não sou veterinária, não, eu só cuido dos animais. Mas os animais ficam sempre bem cuidados, os animais são bem recuperados. Eu falei, claro, existe, né? Os doutores que estão sempre me ajudando, né? Vários veterinários que atendem os gatinhos que eu resgato, né? Doutora Vânia Dantas, doutor Fernando Oliveira, doutor Fernando da clínica de Agnovestre, doutora Roberta da clínica Bichos e Caprichos, né? São veterinários, doutora Ilka, são veterinários que ajudam muito a gente, né? Que orienta, que está sempre disponível. Doutor, como eu posso esquecer do meu amigo, doutor Marcos, doutor Marco Leal, veterinários que ajudam a gente mesmo, assim, que está ali no WhatsApp orientando e perguntando, e aí, melhorou? Como é que tá? Não sei o quê. Aí a gente não pode trazer aqui na clínica que eu vou olhar. Então, assim, veterinário super parceiro, pessoas que amam os animais, que estão ali trabalhando por eles, né? Falei, doutor Fernando. Então, são todos, né, comprometidos. Então, são lares temporários, é isso aí, são espaços que a gente Então, assim, vai recuperar nós, essas vidinhas. enquanto um cidadão, né? Eu, enquanto cidadã que amo animal, que vejo um gatinho na rua, é uma atitude que eu posso ter, por exemplo, de resgatar aquele animal e levar para um lar temporário. Então, eu lhe conheço, sei que você tem, e aí eu fico responsável, de alguma forma, pelo sustento daquele animal e você pelo cuidado. É isso? Isso, Então, basicamente. cada família pode, porque assim, muitas vezes tem famílias que não adotam animais porque não têm condições de cuidar, né? De ter tempo para se dedicar àquele animal. Só que o custo, muitas vezes, aquela família pode cuidar, né, em termos de custo financeiro. Então, assim, é uma atitude também da comunidade que a gente pode começar a incentivar as pessoas a se responsabilizarem por um animal no lar temporário. Essa é uma forma de apoio, né? Assim como também, porque assim, nem todas as pessoas estão abertas à adoção. Assim como também a própria questão das doações que podem ser feitas aos lares temporários, aos protetores, que dão um duro danado para conseguir sustentar esses animais, dar o melhor de si, né? E, como você disse, recuperar essas vidas. Tatiana coloca aqui, esclarece que lar temporário tem um custo, porque as pessoas costumam muito pedir para ONGs pegarem os animais, e isso não existe, porque o animal necessita de cuidados e de alimentação. Exatamente. Eles são os amores, adotem um, e a senhora não vai se arrepender, com certeza. Aí eu já adotei Nutella, foi a primeira gatinha. Maravilhosa, que eu amo. Um beijo, viu, Tati? Obrigada por estar assistindo a gente. Tatiana é uma protetora muito dedicada. Tatiana é uma protetora muito dedicada, é uma pessoa maravilhosa. Adoro Tati. A gente já passou alguns natais juntos cuidando de animais. E é isso aí mesmo. Né? Eu estava só esperando Joelma concluir o pensamento dela para eu explicar. Né? Os lares temporários, eles têm um custo, né?
o animal tem um custo não só de... Porque tem muita gente que fala assim, eu posso levar um animalzinho para você cuidar, eu dou a ração. O lar temporário não sobrevive só da ração. O animal ele não precisa só da ração, né? Existe uma série de custos que estão por trás disso, né? Você precisa pagar ao funcionário que te ajuda na limpeza, né? Precisa pagar o funcionário que te ajuda na medicação dos animais, né? Você precisa pagar ao veterinário que visita o lar temporário para manter os animais com vacinação em dias, com vermífugo em dia. Os animais precisam ser vermifugados, precisam ser vacinados, né? Os animais precisam ser castrados. Então, existe todo um custo em volta disso, né? Em volta de o animal estar em um lar temporário. Tem algumas pessoas que fazem lar temporários e que não cobram valor por isso, né? Um valor agregado por isso. Então, assim, mas são trabalhos voluntários. Mesmo assim, a pessoa que resgata um animal e quer depositar ele em um lar temporário, ela precisa estar ciente de que tem um custo a ser coberto com o depósito desse animal, entendeu? Então, assim, os lares temporários, eles... Primeiro eu falei da parte boa, né? Quer dizer, essa parte é boa também, não deixa de ser boa também, mas claro. Você muitas vezes não tem o tempo para cuidar, mas você tem assim, a condição financeira de ajudar. Então, você pode encontrar os animais na rua, você pode levar para um lar temporário, você pode se responsabilizar por aquele animal. Então, é uma ação sua de cuidado. Não deixa de ser uma adoção. Não é uma adoção incompleta, porque você não está convivendo com o animal, mas você está resgatando uma vida. Isso. Né? E ela não deixa de ser menos importante, né? Ela é tão importante quanto eu que estou cuidando, né? Então, a pessoa que resgata um bichinho e traz para um lar temporário e me depositar a confiança de cuidar dele para que ele fique bem, é uma ação tão importante quanto a minha de que está cuidando. Claro que eu vou estar no dia a dia com o animal, né? A pessoa não vai estar no dia a dia. Mas essa atitude é tão importante quanto o lar temporário, ou a pessoa que está cuidando do lar temporário, né? Existe também a possibilidade de pessoas que não traz nenhum animal, mas quer contribuir financeiramente, mensalmente, para os animais que estão nesse lar temporário, que são animais que são resgatados, né? Então, assim, aqui eu tenho alguns animais que eu resgato dessa colônia que eu digo assim, monitoro, né, em que eu estou envolvida. Trago eles para a minha residência por conta de estarem em situação, né, ruim de saúde e tal, então eu trago para eles para recuperar, né, para eles ficarem bem. E aí tem pessoas que se tornam madrinhas, né? Madrinhas e padrinhos desses animais. Então elas depositam um valor mensal todo mês, não destina um animal especificamente, né? Mas ela deposita um valor mensal para que eu possa estar cuidando desses animais que eu resgato dessa colônia, né? Então, assim, a gente, através disso também, a gente tem um Instagram, né? E que as pessoas que querem colaborar e que querem ser madrinhas e padrinhos, né, desses animais. Depois eu vou divulgar. Qual é o Instagram, Márcia? É o Gatinhos SOS. Gatinhos SOS. Gatinhos SOS. Eu vou até fazer aqui o comentário para botar no Instagram. E lá tem explicando tudo, tem nossa prestação de conta, tem os gatinhos que a gente coloca para adoção. Lá tem todas esse aqui? @gatinhos SOS. Pronto. Gatinhos SOS. Isso. Beleza. E aí tem, porque assim, tem muitos gatinhos lindos para adoção, né? Lindos, porque assim, vocês também assim, vão mostrando quais são os gatinhos, e é interessante porque vocês vão separando também pela personalidade de cada animal, né? Quantos anos, quanto tempo ele tem de vida, a personalidade dele,
as características, e aí cada família vai procurando, de acordo com essas características, ver qual animal que mais se adequa. Então, depende muito se você tem uma criança em casa, se você não tem, qual é o seu padrão realmente de cuidado e de necessidade dentro da família. Então, assim, o processo de doação também é um processo que exige um cuidado da sua parte em relação a quem vai adotar. Existe um termo de compromisso. Eu estou falando pelo que eu já experienciei, vivenciei com você. Então, um termo de compromisso. E, ao mesmo tempo, você monitora também como é que essa pessoa está cuidando, né? Tem uma troca para saber como é que está esse bichinho. E, às vezes, tem pessoas que adotam e devolvem, não é, Márcia? Tem pessoas que adotam e devolvem. É uma quantidade, não é algo que acontece, digamos assim, não é raro, mas também não é muito comum. Mas às vezes a pessoa cria uma alergia, ou o filho tem alergia, e aí não sabia, e aí com o contato do animal, o filho acaba desenvolvendo, né, a alergia. Aí, ou então a pessoa percebeu que não era o momento, e aí, porque é como você disse, né? Precisa de responsabilidade, precisa de dedicação, né? Então a pessoa adota, leva, mas aí percebe que não é o momento, eu tinha que me dedicar mais, o gatinho tá miando, eu não tenho com tempo, enfim, né? Tem uma série de situações. E aí a gente dá um prazo também, né? Existe um prazo para que essa devolução ela aconteça. Porque já ocorreu de a pessoa, depois de 2 anos com o animal, eu quero devolver. Aí eu disse, poxa, devolver depois de 2 anos. E aí fui procurar saber o motivo. Aí ela me falou. Primeiro, ela não falou muito assim claramente qual era o motivo. Eu achei que eu deveria investigar mais. E aí eu descobri que a pessoa tinha perdido o emprego, estava desempregada e estava com receio de não poder mais custear o animal. E aí eu falei com ela, não, a gente pode ver uma possibilidade, não precisa você devolver o animal por conta disso e tal. E aí fui conversando, né, com ela, e ela acabou ficando com a gatinha e eu ajudando ela com a alimentação até que ela conseguiu um novo emprego. Ela me disse, muito obrigada pelo apoio, pela conversa. Então, às vezes, tudo depende muito do diálogo, né? Tudo é do diálogo. Então, assim, eu falei para O ela... diálogo, né? A sensibilidade, o cuidado, né? falou que queria O devolver, compartilhar aquele momento. depois daqui de 2 anos, eu falei, como é que vai devolver um animal? Depois de 2 anos, um animal já acostumado, já, né, assim, tem um carinho enorme por ela, e ela é um carinho enorme por Um animal. vínculo afetivo que já foi estabelecido. Um Isso. vínculo afetivo, exatamente. O animal ia sentir, né? Porque ela adotou o animal pequenininho, né? Filhotinho. Então, assim, tudo demanda de diálogo, de tempo. É muito trabalho. É muito trabalho, né? Então, assim, as Eu pessoas... cheguei aí na sua casa e vi uma quantidade enorme de animais. Animais dos bebês, dos filhotinhos, aos mais velhos, aos idosos. E assim, a gente, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz em ver que existem pessoas como você que cuidam desses animais, que se doam, e que cada vez mais cresça essa quantidade de pessoas que têm essa sensibilidade, esse cuidado, compreendendo, nós precisamos desenvolver em nossas gerações, das crianças, adolescentes, para que eles já possam ir crescendo com esse olhar. O animal faz parte da natureza, o animal está aqui junto conosco, ele também ele sente dor, ele agradece o carinho, ele sente fome, ele tem necessidades, ele precisa ser respeitado também em relação à personalidade dele, porque às vezes a gente precisa também trabalhar com a criança essa questão de que tem um momento que o animal precisa estar só, tem um momento que o animal precisa dormir, tem um momento que o animal precisa também receber o carinho que ele está
buscando. Aqui mesmo, a gatinha parece que tem um perfil até de cachorro, porque É, ela né? vai, pega a bolinha e traz com a boca e dá para a gente, já está convidando a gente para brincar. Então, Ficar. assim, e quando a gente, enquanto família, adota um animal, a gente também tem que compreender assim, adotar um cachorro, adotar um gato, não é um presente que você dá a uma criança, porque a criança, ela sim vai desenvolver aos poucos a responsabilidade de cuidar, de amar, mas quem é o responsável é o adulto. Isso. Então, esse adulto tem que compreender que ele tem uma série de responsabilidades, de cuidados com aquele animal que ele precisa ter. Não é como se dá um brinquedo para uma criança. Porque Isso. muitas vezes o pai, a mãe, ouve uma criança solicitar, pedir um animal, e o que acontece? Diante da demanda do trabalho que um animal dá, que a gente tem que ter essa realidade, essa compreensão, muitos acabam dando às suas secretárias, por exemplo. Eu já ouvi muito caso assim, de que Já. adota e aí depois dá a secretária leva aquele animal, ela trata, claro, como ela pode, mas muitas vezes o animal vai parar também, ou dá a qualquer outra pessoa e vai parar na rua, Na né? rua. E vai novamente passar por uma situação de risco. Isso. Então, é algo que as pessoas, quando adotam, precisam ter essa compreensão da responsabilidade que é a adoção de um animal e parar para pensar antes em todas essas questões de tempo, de custo, né? E outra coisa, aí Tatiana está trazendo algo muito importante. A criança cresce e pode mudar de interesse e seguir seu rumo na vida. Então, quantos adolescentes que tiveram animais, e aí viajam, vão fazer seu intercâmbio, sua faculdade, e quem fica com o animal? Não são os É, pais, não são os adultos, não é? Então, realmente, a gente tem que ter essa noção de que o animal ele está sendo adotado, precisa ser bem cuidado, e o responsável somos nós. Nós que assinamos esse termo é que nos responsabilizamos por dar a esse animal a conscientizar a criança e, ao mesmo tempo, dar ao animal a condição necessária para ele viver bem, dignamente. Né? eu não Então, sei se assim, você se lembra que na nossa entrevista eu perguntei, né? Tem uma pergunta que é assim, se o gato arranhar o seu filho, né? Porque é coisas que podem acontecer, né? Se você tem um filho, e se o gato arranhar o seu filho, o que é que você vai fazer, né? Então, isso, assim, é uma questão de responsabilidade dos pais, né? Tipo, ele não isso. é algo que você necessariamente vai poder evitar todas as vezes que seu filho está brincando com o gato, né? Porque ele Claro, tem a claro. unha e ele pode arranhar. Isso, Mesmo, exatamente. mesmo não sendo em uma situação de agressão, mas uma E brincadeira, ou sobe no colo, né? E aí arranha. Então tem que ter essa isso, exatamente. consciência, né? De que o animal, de que o gato, principal, não só, não que o animal ele tem de fato, né? Aquele momento dele de que ele quer parar e ele não quer brincar, e principalmente gato, né? Ele tem um temperamento de que nem é todo momento que ele tá afim de brincar, né? Que ele tá afim Exato, de fazer isso. né? Essa festa. Aí Uhum. tem que Então ter é preciso que uma a série gente de também perguntas conheça as características. para essa adoção na hora da adoção de gato, né? E Isso. aí, Tanto pode falar, Jama. no caso, assim, a gente também precisa conhecer as características daquele animal. Então, muitas vezes, olha quem chegou aqui, meu Deus! Olha, Olha a ela tela está linda. aqui! Pois é, tá grande, tá linda. Então, assim, essa aqui Meu tem, Deus. venha, meu amor, tem um temperamento muito gostoso. Ela é dócil, ela é tranquila, mas aí, num momento como esse, ela já quer descer. Então, assim, o que eu ensino a Maria Alice? Tem que ter o cuidado. É o momento ela quer brincar? Se ela não quer brincar, deixa ela dormir. Se ela quer fazer as necessidades, ela cansa de vir pedir, ela já vem, enrosca na gente, eu já sei.
ela sacode a caixinha para saber que quer que limpe. Ela também, quando ela Sim. quer ração, ela fica derrubando o saco de ração na mão, se esfregando ali. Tá aqui Quando no meu ela, colo. quando ela quer brincar, ela traz a bolinha pra gente na boca. Oi, Nutella, diga oi para todo mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente precisa saber que é um bichinho que tem alma, que sente, que precisa de amor, de carinho, né? Que precisa de respeito. Então, nós estamos aqui para incentivar muito esse cuidado, esse carinho, essa responsabilidade com os animais. Aí hoje aqui, quando a gente trabalha com a criança, aí hoje mesmo a gente estava comentando com você, não foi, Márcia? Vamos fazer alguns trabalhos de artesanato. Aí hoje a gente estava aqui produzindo com material reciclado os gatinhos, né? Aqui é rolo de papel higiênico, ali era copo, Olha que aqui é legal. Lindo. latinha de PET. Então, assim, quanta coisa bacana, eu como educadora mesmo, quantas coisas a gente pode criar com a criança de forma lúdica, para que ela também cresça aprendendo a respeitar os animais, Isso. aprendendo a cuidar, a zelar, proteger. Nós saímos muitas vezes aqui, a minha sempre diz que vai ser veterinária. E aí tem aqui um condomínio ao lado que é cheio de gatinhos. Eles colocam a comida, a ração. E muitas vezes ela vai, ela coloca. E quando a gente sai, já sai com a ração no carro, porque quando encontra um gatinho na rua, quer dar água e quer dar ração. Então, assim, isso é algo que é cultivado desde a infância. Isso. Para que essas crianças cresçam com essa responsabilidade e esse cuidado. E essa noção clara de que o animal é um ser vivo que faz parte da natureza, que precisa ser cuidado, que precisa ter uma vida digna, uma condição de vida, né, de qualidade de vida. E assim, eu quero parabenizar você, agradecer por todo esse trabalho que você tem feito, Muito obrigada. de proteção dos animais. É um trabalho lindo, é um trabalho de amor, de doação. Na sua página do Instagram, encontrei justamente a frase que fala, se quiser aprender a amar, comece pelos animais. Realmente, porque quando a gente ama, a gente não tem que esperar nada em troca. E aí você está ali amando um animal, cuidando. Cada animal vai reagir de uma forma e você não está esperando nada em troca, mas você recebe tanto amor, você passa a se sensibilizar tanto diante dessa criatura, desse ser que passa a fazer parte de sua família, que você acaba criando um vínculo afetivo enorme. Então, é um trabalho belíssimo, esse trabalho de resgate, de cuidado, de proteção. A madrinha de Maria Alice, ela tem, assim, 5 gatos e 7 cachorros. E uma amiga também. Então, assim, nós somos rodeadas por pessoas que amam muito os animais e que estão sempre também fazendo essa questão do resgate de alguns animais. Claro que elas, no nível menor, dentro das possibilidades delas, mas é importante que a gente divulgue esse trabalho, divulgue os espaços, os abrigos, os lares, para que as pessoas comecem a doar, comecem a ajudar e esse seu trabalho possa ser multiplicado, não é? Mais pessoas possam começar a realizar esse trabalho. Quem sabe um dia a gente vai ter uma política pública adequada, pensando nos nossos animais. Porque isso precisa. Inclusive, algo que poderia ser feito muito simples, de vínculo com algumas clínicas, com alguns veterinários, né? Dentro, porque assim, quando se faz uma castração pública, né, que eles vão nos bairros, é do fruto do nosso dinheiro, do nosso imposto. Não está sendo feito nada gratuito. É algo que realmente com base no que a gente paga de impostos. Então, assim, existem outras ações. E essa ideia de você garantir um valor no orçamento público destinado a isso é um pontapé inicial, né? A gente tem promessas e promessas de que vai ter um hospital público, mas não aparece esse hospital público, né?
enfim, é muito difícil a gente dar continuidade a um trabalho de milhares de animais abandonados, com uma quantidade pequena de pessoas, né? Então, assim, você falou que você é rodeada de pessoas que elas fazem esse resgate dentro da possibilidade dela, mas se cada um fizesse um pouquinho, né? Sendo Isso. doando, sendo pegando um gatinho para cuidar, sendo pegando um cachorrinho para cuidar, né? Enfim, se cada um fizesse um pouco e quem não quer fazer nada, simplesmente respeitasse quem está fazendo, já ajudava Isso. muito, né? Então, Respeitar quem está fazendo, não maltratar o animal que está na rua. maltratar, exatamente assim, Isso. a gente recolhe alguns animais de estados de não só de maus tratos, porque assim, às vezes a gente fala assim, é porque não respeita, maltrata. Gente, o pior maltrato que a pessoa pode fazer um animal é abandoná-lo. Você abandonar um animal na rua é o pior maltrato, porque ele vai sofrer uma série de coisas, né? Ele pode ser atropelado, ele pode ser envenenado. Então, assim, o atropelo é consequência do abandono, o envenenamento é consequência do abandono, uma doença infectocontagiosa é consequência do abandono, né? Então, assim, um animal abandonado na rua, ele não tem chance de sobreviver. Né? A gente tem um post mesmo que eu vi no outro dia, que era até para salvar, acabei não salvando. Então, assim, um animal abandonado vive 4 meses, 5 meses, né? Um animal domiciliado vive 10 anos, 15 anos, né? Então, assim, com assistência veterinária, com uma boa alimentação, vive mais de 15 anos. Então, olha a diferença, né? Porque ele está na rua, ele está ali tentando sobreviver e ele está num ambiente que é hostil, né? Tem o carro, tem a moto, tem a bicicleta. Eu tenho 3 gatinhos aqui atropelados, né? Tem sequências de atropelo. Perdeu o rabo, precisa de auxílio para fazer xixi, né? O outro também perdeu o rabo, mas anda mancando. Enfim, tudo consequência de O abandono. né? Então, assim, a gente coloca assim, esses nós... na situação porque eles têm uma diferença dos outros, basicamente estéticas, mas ele tem carinho, ele tem uma vida normal como qualquer outro, né? Eles estão sujeitos à adoção, né? Mas é só uma questão estética, né? Não tem um rabo, não tem um olho, tudo consequência do abandono, né? Então, assim, o pior que a pessoa pode fazer na vida é colocar um animal na rua abandonado. Eu recebo várias mensagens dizendo, por favor, acolha esse gatinho, porque a dona disse que se não conseguir não sei o que, parará, vai largar na rua. Gente, a pessoa não tem a menor noção o que é você jogar um animal na rua. Jogar um animal na rua é a pior atitude que uma pessoa pode ter. Né? Nós estamos há 3 meses com esse sentimento. O que aconteceu com a gatinha que minha mãe, a Chiquinha aqui, né? Então, a Chiquinha, ela já foi para várias redes sociais, a gente procurando ela. Ela simplesmente fugiu no dia que a gente retornava com ela na caixinha, né, de transporte. E mesmo dentro daqui do prédio, procurando em todas as garagens, que é enorme o condomínio, nós não encontramos. Ela sumiu de uma hora para outra, câmeras, voltamos nos elevadores. E a nossa impressão é que alguém pode, como é muito, muito linda, muito bem cuidada, alguém pode ter resgatado e levado para casa, né? Essa é a nossa esperança. E a Lili está mostrando. Então, assim, e a dor de perder um animal? Nossa, é uma dor muito grande. São 4 meses, a gente está fechando agora 4 meses, e Lili ainda chora muito, se questiona o que aconteceu, será que ela morreu, será que ela está sendo maltratada, será que ela tem alimento, o que será que está acontecendo, né, com Chiquinha? Então, assim, nós estamos nessa busca por ela, confiando. Então, tem aqui o livro Cadê Minha Gatinha? E esse livro que eu escrevi foi com base no meu sentimento de ver a minha filha sofrendo e até da própria preocupação, porque nós, nesse período de pandemia, não conseguimos
fazer um movimento tão grande para resgatá-la, né? Para encontrá-la. Então, nós estamos, assim, nessa busca, queremos divulgar o que é cuidar de animal, o que é tratar de animal, agradecer a você e dizer, assim, que nós estaremos ajudando o seu lar